vida ser mais gostosa é tu buscar algo a cada dia que te dá prazer, né? Mesmo num dia que, putz, tem 5 aulas de matemática, 7 de física, ainda tem que fazer faxina. Tu tem que descobrir alguma coisa naquele dia, né, cara, que te faça acordar e, putz, pelo menos vai ter aquilo, cara. Eu lembro que assim, eu sempre fui especialista nisso. Cada dia na escola, porque eu pensava em suicídio quando acordava às 6 da manhã. Eu não sei se não é assim. Eu levanto de manhã, eu amo fazer o que eu faço, tu não vê que sai pelos poros. Mas de manhã eu penso, porra, se eu morresse assim, tá bom, né? Mas passa, depois passa. Aí assim, eu guri, novinho, né, putz, chegando na escola, aquele sono, aquela vontade de desaparecer. Aí eu pensava, putz, hoje tem educação física. E aí o cara vai cantando já, pelo menos tem educação física. Aí tinha um programa, sei lá, um desenho animado que me agradava no dia. Uma vez a gente fazia judô, por causa do desenho animado. Que absurdo. Como é que o pai não surra uma criança dessa, não obriga a voltar pro judô, né, cara? Mas não, a Loucademia de Polícia, eu tava gostando, eu lembro, aí fui algumas vezes, mas aí, porra, era bem no horário do desenho. Porra, mas não tô mais afim de judô. Cara, absurdo, cara. Podia ser judô, imagina, que bacana, né? Pois é. Mas olha só, hoje tu sabe, né, cara? Além de ser sexta-feira e amanhã ser sábado, eu pego meu filho, que é o momento mágico da minha vida. É por isso que na sexta-feira eu sempre acordo mais feliz, cara, porque eu sei que eu vou poder... E eu paro de fazer as coisas, tá? Eu desligo do mundo e falo, Caio, vamos brincar. É muito gostoso, cara. Façam isso com o filho de vocês sempre que vocês puderem, porque não tem preço. Não tem preço. Galerinha, daqui a pouco eu tô com o Caio. O negócio é o seguinte, me fala o que tu manja de magnetismo. Imã. Adorei, é isso mesmo que eu quero. Quase, legal, norte e sul. Tudo bem se tu chamar de positivo e negativo, só não vai conversar com o físico, ele vai ficar chateado. Porque outro físico pode falar norte e sul, positivo e negativo e contrário. Não vai mudar porcaria nenhuma porque os opostos? Legal. O que mais tu sabe desse imã? Legal, ó, isso a gente já vai chegar na experiência de hoje, mas eu quero aquelas coisas mais simples que nós discutimos. Ótimo, se eu cortar, continua norte e sul, a inseparabilidade dos polos. Ah, como é que se explica essa história de não dá para separar? Isso, tem um monte de pequenininho. É o Weber que explicou essa ideia, que tem um monte de coisinha pequenininha ali que tem ímã. Ou seja, um próprio átomo pode ser um mini ímã. Tudo bem para vocês? Inseparabilidade dos polos. E quais são os 3 tipos de substâncias em relação ao campo magnético? Ferromagnéticas, paramagnéticas e diamagnéticas. Característica das substâncias ferromagnéticas: fortemente atraído, paramagnética; fracamente atraído, diamagnética. Ou seja, tu vê, todo material tem algum tipo de comportamento magnético, não existe material inerte ao magnetismo. Afinal, logo nós vamos descobrir por que átomo é magnético, o átomo já tem algo de magnético. Fica à vontade. Bom, nós também vimos algo muito importante, que se esquentar demais uma substância ferromagnética, ela perde a propriedade. Essa temperatura na qual ela perde é o ponto Curie. Não tem medo de errar. Ponto Curie. A Maria Curie que descobriu isso. Faz sentido esquentar e de repente perder a propriedade magnética? Tem a ver com isso de novo, ó. A molécula ela é um mini ímã. Se elas estiverem alinhadas, o ímã funciona bem. Mas quando a temperatura aumenta, a agitação aumenta e aí elas se desorganizam, perde a propriedade magnética. Então tu vê, o fato de tu entender que existem ímãs minúsculos distribuídos na matéria, permite entender a inseparabilidade dos polos e também permite entender o ponto Curie. Muito obrigado. Galerinha, outra coisa que os chineses já sabem há milhares de anos. Isso, magnetismo terrestre. Aliás, eu falei para vocês pendurar, né? O clássico é tu pendurar o ímã, é bem mais fácil de fazer ele rotacionar, né? Pendurado num cordãozinho pelo meio. Mas os chineses não penduravam. Os chineses eles tinham que levar para embarcação isso aí, né? E aí tu pendurar na embarcação aquilo, dá uma onda e não funciona. Eles tinham um jeito muito mais criativo. A Pedra do Sul, lembra? Eles pegavam um pedaço de magnetita e esculpiam ela, que formava uma coisa assim, ó. Aqui é mais grossinho, tinha um carocinho aqui, e aqui era mais fininho. Eles pegavam a magnetita, esculpiam ela, deixavam com esse formatinho esquisito e botavam numa madeirinha. Aí ela pode girar naquele pontinho redondinho dela, né? Ou seja, mesmo que o barco balance, ela dá uma oscilada, mas ela continua apontando para o lado certo.
no navio, no convés do navio, não dá para tu pendurar o ímã que ele vai se destrambelhar todo, né? Claro que aí, com o tempo foram inventando bússolas com água que boia em volta para ela não, né? Uma série de detalhes. Mas legal, a Pedra do Sul. Por que mesmo que o ímã se alinha com os polos, aproximadamente com os polos geográficos da Terra? Ups. Porque a Terra é um grande ímã, por causa do magnetismo terrestre. Se eu digo que o ímã fica quase alinhado com o eixo de rotação, se a Terra é um grande ímã, como nós sabemos que é porque no polo norte geográfico, magnético, no polo sul geográfico, os opostos, lei de Dufay aplicada ao magnetismo. Muito obrigado. Ele vem quente, então... Vamos explicar já na sequência por que a Terra é um grande ímã. Essa é a ideia de hoje mesmo, e nós vamos avançar já para esse lado. Os alunos ali, na hora que eu cheguei para dar as 2 últimas aulas no 3B, 2 alunos muito astutos chegaram para mim: professor, por que o átomo expele infravermelho do além, onda eletro... Da onde que vem essa onda eletromagnética? Aí eu expliquei rapidamente. O átomo não tem corrente elétrica. Nós vimos no final da última aula, acho que eu citei só, né, que corrente elétrica gera... Eu cheguei a citar isso no final da última aula. Só citar, não escrevi nada. Corrente elétrica gera... Não falei? Experiência de Ørsted, o cara foi para a aula com uma bússola. Então assim, no final da última aula, que nós vamos revisar fortemente hoje, um sujeito por acaso descobriu que corrente elétrica gera campo magnético. Posteriormente, coisas que nós só vamos estudar mais para frente, um outro sujeito descobriu que campo magnético, se usado da maneira adequada, pode gerar corrente, ou seja, campo elétrico. Corrente elétrica é movimento de carga. Para a carga se movimentar, tem que ter um campo empurrando ela para fazer força. Então tu vai ver futuramente que um átomo expele radiação eletro do tipo infra o tempo todo, porque já que tem elétron girando em volta do núcleo atômico, é uma mini corrente elétrica, que gera um mini campo magnético, que gera um mini campo, ou seja, o próprio oscilar do elétron em volta do núcleo atômico, a própria existência do átomo inclui nessa existência a radiação infravermelha sendo expelida para todo que é lado. Certo? Olha, o spin, cara, eu vou te falar o seguinte, ele é tão delicado de falar, é cruel quando a gente pega e fala que o spin é a rotação do elétron, porque o elétron não roda, na verdade. Então a maneira simples de mostrar para o aluno o que é o spin é dizer que ele está girando. Na verdade, o spin, cara, do elétron é o campo magnético que o elétron gera. E é delicado isso, de explicar. Mas vamos pensar assim. Pode pensar, o ensino médio tá bem, tá, cara? Pensar que o spin do elétron é onde ele gira. Futuramente, tu vai, né, se tu vai avançar nesses estudos, tu vai ver que o spin do elétron é o vetorzinho campo magnético do elétron. Pode apontar para cima ou para baixo, que a gente bota aquelas setinhas do diagrama nos orbitais, né? Certo? Então vamos dizer que muito mais do que para onde ele gira, é para que lado aponta o vetor campo magnético, de polo magnético, tá? Mas isso é uma coisa que só vai se estudar mesmo quem for fazer física e for a fundo. Mesmo quem for fazer engenharia, não vai chegar a precisar estudar esses detalhes tão intrincados. Bonita essa matéria. Ô galerinha, olha só. Nós sabemos das substâncias ferromagnéticas, sabemos do magnetismo terrestre, da inseparabilidade dos ímãs. Nós também temos que lembrar uma outra coisa sobre o magnetismo. As linhas de campo, elas brotam do norte, penetram no... A diferença do campo elétrico é que elas não nascem e morrem, elas são contínuas, eu gostaria de dizer. Eu diria que elas não são constantes, elas são constantes aqui no meio, ó. Mas aqui elas divergem uma da outra, né? Então não daria para dizer que o campo magnético é constante. Legal, quando eu desenhei coisas tangentes, não foi a linha de campo, foi o vetor campo magnético. Assim como o vetor campo elétrico é tangente à linha de campo elétrico, o vetor campo magnético é tangente à linha de campo magnético. Por exemplo, se eu fosse representar o vetor campo magnético ali, ó, ele passaria reto. E é B que a gente vai começar a usar para campo magnético, porque o campo elétrico é... Campo elétrico? E. E campo magnético a partir de agora? B. Só isso. As linhas de campo jamais se cruzam. Quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é o campo. O vetor campo magnético é sempre tangente à linha de campo. As linhas de campo brotam do norte, penetram no sul e são contínuas. Não tem começo nem fim. Coisas importantes. Ah, tem o famoso ímã do desenho animado. Esse ímã em forma de ferradura, o que tem de especial?
Ele gera um campo que tem o mesmo valor em todos os pontos, por isso é dito uniforme. Não se esqueçam, essas linhas giram aqui em volta. Ó. Ele só vai ser uniforme bem nessa região entre os polos. Aqui já não é uniforme, aqui longe já não é uniforme, aqui já começa a dar uma abauladinha nas linhas, ó. Então só é uniforme bem ali no centro. Legal. Temos algumas noções já de magnetismo. Mas a grande revolução no magnetismo que veio criar o eletromagnetismo, que é o que a gente usa no nosso mundo de hoje, muito mais que de repente as outras partes da física, é a parte que tem revolucionado a física, é o eletromagnetismo. E tudo começou por acaso. Ørsted foi dar uma aula de circuitos elétricos. Levou no dia por acaso uma bússola. Nós sabemos que uma bússola nada mais é que um ímã que se alinha com o ímã da Terra. Ele ligou o circuito e a bússola estava próxima. Ao ligar o circuito, a bússola deixou de apontar para o norte. Ele, para garantir, desligou o circuito, apontava para o norte, ligou o circuito, deixava de apontar para o norte. Naquele dia fatídico, ele descobriu que corrente elétrica é essa a conclusão da experiência de Ørsted. Corrente resulta em campo magnético. O aluno na outra turma ficou chateado porque ele confundiu. Eu falava corrente elétrica gera, ele repetiu o campo elétrico. Aí depois ele se puniu. Não, pronto, bom. Eu agradeci o cara, eu falei, pô, parabéns, cara, tá participando. E outra, fala elétrico, vem na cabeça campo elétrico. Então calma, uma carga positiva, fixa, em volta dela tem alguma coisa. Que coisa é essa? Campo elétrico. Tanto que se eu pego uma outra carga positiva de teste, eu vejo, putz, está repelindo, nossa, está repelindo. Ou tem algo invisível aqui, campo elétrico, porque é devido à presença de carga elétrica. O que o Ørsted descobriu é que se eu pego essa carga elétrica e faço ela se deslocar, além do campo elétrico que vai acompanhar ela, vai surgir um campo magnético no seu redor, uma espécie de um ímã maluco. Que loucura! Ou seja, se achava que campos elétricos e magnéticos eram desconexos. Mas não, eles estão intrinsecamente ligados. E o Ørsted é que deu o primeiro passo. Eu ainda quero melhorar essa afirmação. Porque quando o cara fala corrente, pode surgir na cabeça do leigo várias coisas. Aqui eu estou falando corrente elétrica. Vamos relembrar o que é corrente elétrica. Corrente elétrica são cargas elétricas em... Isso, cargas em movimento. Em movimento. Galera, ó, quando tu for aprofundar tua física, caso tu decida esse caminho, tu vai ver que às vezes o pesquisador ele fala em cargas gravitacionais. O que seriam cargas gravitacionais? Massa. Aí ele chama de carga porque tem a mesma lei do magnetismo, da lei de Coulomb. Aí em vez de chamar de carga elétrica, ele chama de carga gravitacional. Uma maneira chique de falar massa. Tudo bem? O que seria a carga magnética? É o ímã, o poder do ímã, tá entendendo? Mas então só pra gente não cair nesse perigo aí de confundir de que carga estamos falando, cargas elétricas. Cargas elétricas como? Paradas? Não, é em movimento. Nessa condição surge campo magnético. No começo ninguém entendeu por quê. Chegou na comunidade científica essas experiências do Ørsted, a galera, pô, que viagem, cara. Tentou explicar, ninguém conseguia explicar. Mas tinha um cara que estudava com um sujeito famoso no laboratório, e o guri parecia ser um prodígio, seria um guri bom. O chefão falou, amigo, quer revolucionar a ciência? Então explica esse fenômeno do Ørsted aqui que ninguém consegue explicar. Esse sujeito era o Faraday. Da gaiola de Faraday, tu vê, cara que depois ficou mundialmente famoso, mas na época ele era um reles estudante de laboratório, ratinho de laboratório, que a gente chama, né? O cara que passa muitas horas no laboratório estudando, a gente chama de rato de laboratório. E esses caras que ficam bons, hein? Esses caras que são chegados no laboratório de física, que depois é contratado pela indústria a peso de ouro, que é um cara que não só manja da teoria, mas sabe fazer a coisa acontecer na prática. Putz, esses caras são valiosos. Esse Faraday era um desses ratos de laboratório, o cara era chegado numa experiência. E aí ele foi repetir a experiência do Ørsted. Conseguiu repetir a experiência, só que ele queria descobrir uma fórmula matemática para calcular o campo magnético gerado pela corrente elétrica. Na última aula, não deu tempo, mas ó, vou te mostrar então, eu cheguei a falar como é que eram as linhas de campo.
Cheguei a avisar que tem que pegar no fio com a mão direita? Oh, aprendeu a pegar no fio com a mão direita, isso é fundamental. Nessa matéria, quem não fica fazendo assim, quem não pega, por exemplo, sei lá, com licença, amigo, a canetinha, ó, tá ficando bonito, cara. Quem não pega, é real, o desenho do cara tá bem legal. Pega a canetinha, tem que pegar com a mão direita, finge que a caneta é o fio e pega com vontade com a mão direita. Mas não é pegar de qualquer jeito. Tem que pegar com que carinho? Qual é o carinho? O dedão. O dedão tem que ser para cima da corrente, ó. Ou seja, se a corrente fosse para baixo, teria que pegar com a mão invertida, tá vendo? Qualquer um pode pegar no fio com a mão direita. Não tenha vergonha. No dia do vestibular, se cair essa questão, tu vai ver os teus colegas tudo assim na prova. Parece que o cara tá louco, mas não, ele tá pegando com a mão direita. É real, tá? Então, ó. Fio, mão direita. Peguei com vontade, o dedão tá para cima. Vocês conseguem perceber que na direita os meus dedos penetrariam no quadro? E na esquerda os dedos iriam apontando para vocês? Por isso que ao pegar no fio com a mão direita, eu digo que a corrente, as linhas de campo, perdão, as linhas de campo de que tipo campo? Campo magnético, elas são circulares. Imagina que isso aqui está no plano do quadro, tá, gente? Eu estou fazendo com perspectiva para tu entender isso. Aqui na proximidade as linhas são mais juntas porque o campo é mais intenso, e quanto mais longe do fio, as linhas são mais afastadas. Observe que essas linhas estão penetrando no quadro aqui na direita. Lá atrás elas apontam para a esquerda nossa. E aqui na frente elas já estão apontando para vocês. Bem aqui, ó, essas linhas estariam apontando para a direita de vocês. Cara, isso é aqui no plano, bicho, ó. Ou seja, teriam linhas de campo aqui, outras mais distantes e mais afastadas aqui no plano do quadro. Como é que a gente faria essa experiência no laboratório? Pega o fio, pega uma folha de papel sulfite e fura ela com fio, bota um monte de ferro em pó misturado ali em cima da folha e liga a corrente. Quando liga a corrente, tu vai ver com os teus próprios olhos essas linhas formadas pelas partículas de ferro. Então tu vê, embora seja uma coisa meio do além, nossa, linhas circulares ali, mas na prática a gente consegue detectar que realmente existe um alinhamento das partículas de ferro circularmente. Bom, por exemplo, se eu fosse representar o vetor campo elétrico aqui, gente, na direita, eu teria que representar ele entrando no quadro, não é isso? A gente no mundo inteiro faz assim, uma bolinha com um xizinho. A bundinha da flecha. Se eu quero representar um vetor apontando para vocês aqui, por exemplo, à esquerda, é uma bolinha com um pontinho, que seria a ponta da flecha vindo para vocês, não é isso? Não fui eu que falei isso para vocês, foi? Bom, deu tempo? Não, é porque às vezes, dependendo do ritmo da aula, uma turma eu consigo finalizar uma ideia e outra não. Eu tive a sensação de que nessa turma eu não tinha finalizado esses detalhes, mas fico feliz. Galera, cuidado, ó, se eu fosse representar o vetor campo elétrico, nessa linha, se fosse aqui bem na parte da frente, né? Nessa linha seria um vetor grandão, ó. Nessa outra linha seria um vetor menor, né? Por que isso? Porque quanto mais longe, mais fraco é o campo magnético, né? Ou seja, aqui próximo o vetor é grandão, aqui longe o vetor é pequenininho, mas sempre tangente à linha de campo. Então o vetor aqui ele seria assim, né? Se a linha está aqui, ó, o vetor nesse ponto ele seria assim, na diagonal, ó. O vetor aqui é que é penetrando no quadro, né? O vetor lá atrás apontaria para onde? Parabéns, ó, a garota fez com o dedo certinho, ó. Beleza? Melhor maneira de visualizar isso é pegando o desenho feito em computador da apostila. Seja no final do volume 5 ou no início do volume 6, ele faz exemplos dessas linhas de campo. Só que o nosso objetivo principal de hoje é aprender a calcular o valor desse campo magnético. Por que o vetor campo magnético é tangente ao campo magnético? Ótima pergunta. Uma ótima maneira de mostrar isso é usando uma bússola. Se nós pegássemos uma bússola, tá aqui esse fio, certo? Vocês entenderam que esses círculos estão saindo do quadro, né? Certo? Um anel aqui, outro anel aqui, outro anel aqui. Quanto mais distante, mais afastado os anéis, porque menos intenso é o campo. Tudo bem? Se eu estivesse aqui longe e usasse a bússola, ela ia apontar para o norte. Bem que passa ali, né? Tudo bem? Certo? Mais ou menos para lá. Quando eu pego a bússola apontando para lá, ela está quietinha. Quando eu aproximo do fio, quando eu chego aqui
linha bem do lado do quadro, a bússola faz assim, ó. Ela aponta para lá. E aí se eu vou para cá, ó, com a minha bússola e fico aqui, ó, ela faz assim, ó. Ela aponta para lá. Se eu caminho um pouquinho para lá, ela aponta assim, ó. Se eu encosto aqui do lado do fio, a bússola aponta para lá e o norte é para lá, cara. Ou seja, a bússola não está mais se alinhando com o campo magnético da Terra, ela está se alinhando com o campo magnético do fio. Aí, já que aqui a bússola aponta assim, aqui para lá, aqui para lá, aqui para lá, se eu vou fazendo os vetores, um depois do outro, se depois eu brincar de liga-ponto, eu vou perceber que essas bundinhas desses vetores formam um círculo. Mas olha que legal a pergunta que um outro... Deixa a aula rolar mais um minutinho, que vocês vão entender uma coisa bem interessante sobre isso. Como tem a cultura do experimentador, do criador aqui dentro da fórmula para calcular. Inclusive da ideia da linha circular. O cara que fez isso, o Faraday, ele era religioso. E a religião dele tinha uma teoria circular. Olha que loucura, o cara era religioso e ele tinha uma filosofia na vida dele de uma religião chamada religião, não sei o que, circular. E ele dizia que a gente tem que ajudar o próximo, porque o próximo vai ajudar o próximo, que vai ajudar o próximo, e um dia vai fechar o círculo, afinal o círculo é divino. A prova disso é que a lua e o céu que moram nos céus, que é a casa dos deuses, são redondos. Então está provado que a coisa redonda é divina. Tem o pi para confirmar matematicamente que o círculo é divino. Então o cara era viciadão em círculo. Talvez por isso ele tenha gerado esses círculos malucos aqui em volta, né? Mas tem a experiência da limalha de ferro que confirma essa ideia circular. Mas olha que bonito o que vai acontecer agora. Primeiro, gente, quanto mais corrente passar pelo fio, tu acha que é mais ou menos corrente, mais ou menos campo magnético que vai aparecer? É intuitivo, né? Não é a corrente que gera campo? Quanto mais corrente, mais campo. E eu quero dar um jeito de calcular esse campo, sei lá, aqui, ó, nesse ponto aqui. Eu vou chamar de que letra campo magnético? Obrigado, gente. Vocês concordaram comigo que quanto maior o I, mais campo magnético, mais forte é o ímã que aparece em volta do fio. Tudo bem? Vocês acham que o material no qual o fio está mergulhado pode interferir no campo? Se for vácuo é uma coisa, se for concreto deve ser outra, né? Se for água deve ser outra, né? Para representar o material, a gente vai usar o Mi. Cuidado, hein? O primeiro Mi que eu inclusive vi aqui na formulário, FAT, não era? Força de atrito, Mi vezes a normal? Estava escrito aqui na quadro. Aquele Mi é o coeficiente de... Esse Mi não é atrito, pelo amor de Deus. Ele tem a ver com quanto o campo magnético vai se espalhar. O quanto uma coisa pode penetrar em outra não é permeabilidade? Então eu vou chamar aquela grandeza de permeabilidade magnética. Então tu vê isso aqui que eu vou chamar de Mi0, é a permeabilidade magnética. Até aqui tudo bem. Quanto mais corrente, mais ímã. Dependendo do meio, pode ser mais ou menos. Então tem uma característica do meio. Mas espera aí. Se eu for analisar esse ponto aqui, tu aceita que o campo magnético naquele ponto tem o mesmo módulo desse? E tem o mesmo módulo desse? Porque todos esses pontos estão a mesma? Quer dizer que a coisa que foi gerada no fio foi diluída nessa linha. Concorda comigo? Qual é o tamanho de uma linha circular dessa? 2πr. Então eu vou pegar aquilo que foi gerado e vou dividir por 2πr, porque é o tamanho da linha onde eu estou dividindo o efeito magnético. Peguei aquilo que eu gerei, que depende do fio, e diluí na linha onde eu estou, 2πr. Um aluno muito sagaz da outra turma me pergunta: professor, estou aqui eu pensando contigo e estou feliz. Mas na hora que tu foi terminar a fórmula, a minha fórmula ficou assim, ó. Mi0 vezes I sobre R, porque na minha cabeça, quanto maior a distância, menor o campo. E aí ele ficou chateado porque na minha apareceu o 2π. Eu falei: não fica bravo, cara. A tua ideia tá ótima, toca a ficha pra frente. E aí? É a mesma lógica do campeonato. Isso aqui não é o Mi, não é uma constante? Eu não posso pegar esse 2π, que é uma constante, e juntar junto com Mi e mudar a minha constante e começar a usar só o R? Pronto, aí não vai ser Mi, vai ser pilinha, pronto. Ou seja, o colega resolveu mudar aquela constante para não ter o 2π pendurado na fórmula que ele não achou bonito. Resumindo,
Resumindo, aquele 2π só apareceu porque o Faraday quis. Se ele não quisesse que aparecesse o 2π ali, ele podia ter tirado. Porque 2π não é um valor constante, meus amigos. Eu posso incluir este valor constante na outra constante que depende do meio. Por que não? Certo? Ou seja, às vezes a fórmula fica com uma certa cara porque o cara que inventou quis que ficasse assim. Mas tu vê, tu tanto pode entender então que foi diluído dentro de uma circunferência o campo magnético, ou tu pode entender que quanto mais distante, menor o campo. Por isso que são inversamente só isso. Mas esqueci, podia ter pegado ele nessa. Esqueci. É porque na verdade tem uma pegadinha que eu vou lançar pra galera depois, ou aliás, uma decorebinha boba, que o π vai salvar a nossa vida. O π na fórmula vai salvar a nossa vida. Eu vou pegar dele, no pé dele na próxima aula. μ0 vezes I sobre 2πr. Eu pergunto, quais são as informações que eu preciso ter sobre a situação para calcular o campo magnético gerado? A corrente que percorre o fio, o material, a permeabilidade magnética do material e o raio. O que seria esse raio, gente? É a distância até o fio. Cuidado, é importante tu entender que aquele raio é a distância até o fio. Legal, é tudo sistema internacional. Uma outra colega da outra turma perguntou, professor, qual é a unidade do μ? Eu não vou só te falar a unidade, quero te falar o valor também, né? Porque pelo que eu vi, cara, tem uma galerinha aí que tem feito exercício que já tem várias constantes decoradas sem querer. Constante eletrostática do vácuo. 9 vezes 10 na 9, certo? É uma constante que o cara nem olha mais, né? Carga elementar. É, isso, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Algo mais simples então, calor específico da água. 1 caloria por grama grau Celsius, o calor latente de fusão do gelo. 80, né? O Czinho do gelo é 0,5, o L de fusão é 80 calorias por grama, e assim vai, né? Agora olha só, o μ do, adivinha de quem? Do vácuo, que é o meio que a gente mais usa aqui, né? É 4π vezes 10 na menos 7. 4, oh que legal, Carol, vai ter π em cima. Ah, vamos eliminar os π na hora de fazer a conta, vai ficar uma delícia de brincar. Qual seria a unidade? A unidade de campo magnético, meus amigos, é Tesla, para homenagear esse grande cientista famoso. O μ0 eu quero descobrir. Qual é a unidade de corrente elétrica? Parabéns, garoto, ampere. E ali embaixo, qual é a unidade do 2π? Legal, é o que eu queria escutar. Eu queria escutar que era radiano. Cuidado, gente. Radiano não é uma unidade, é um nome. Não, ó. Eu adorei. É que eu queria pegar no pé de vocês porque eu também fiquei sem chão quando me avisaram isso. Um ângulo em radiano, gente, não é o arco dividido pelo raio. É importante tu lembrar essa definição de ângulo em radiano, tá? Tu pega o arco e divide pelo próprio raio que gerou o arco. Como é que mede um arco? Metro. Como é que mede um raio? Metro dividido por metro, não dá nada. Então 3. No cara não ficar perdido, 3 o que, cara? É 3. Ah, não, é 3, é ângulo que tu estás falando? É 3 kg? Não, é 3. Pra galera não ficar chateada, começamos a chamar 3 radiano, para lembrar que veio a medida do ângulo a partir do raio, mas radiano não tem unidade. A gente chama de rádio só para o cara não ficar perdido. Não tem unidade. Qual é a unidade do raio? Metro. Então eu vou isolar o μ0. Tá multiplicando, tá dividindo, passa? E tá multiplicando, passa? Então vai ficar Tesla vezes metro por o quê? Ampere. Por ampere. Feio pra caramba, hein? Mas a única coisa nova pra ti é o Tesla. E Tesla a partir de hoje é unidade de campo magnético. Tesla. Beleza? Olha só. Pra finalizar. Essa fórmula não é para qualquer campo magnético, é campo magnético gerado por fio reto e longo. Se ele for curto, esquece. Tem que ser grandão. E também não vai medir perto do final desse fio, hein? Tem que medir bem no meio. Por exemplo, o fio é grandão, vou medir aqui na extremidade. Não, mede bem aqui perto do meio. Última coisa, eu quero deixar esse campo mais poderoso. Tu concorda que eu poderia deixar o fio mais próximo? Porque se eu estou aqui longe, ó, o campo magnético é pequeno. Se eu chego mais perto, o campo magnético fica mais forte, tudo bem? O que eu vou
fio para que o fio fique cada vez mais próximo de um ponto. Eu posso pegar o fio e enrolar em volta de um ponto. Tu concorda que se eu fizer um fio enrolado aqui em volta, ó, cada partezinha do fio está à mesma distância daquele ponto. Se ele tivesse reto, só essa parte estaria próxima, essa estaria distante e essa também. O nome desse fio enrolado é espira. Expira. Na próxima aula nós vamos ver como é que é a fórmula, mas já que é uma né? Espi, não tem mais pi. Ou seja, tudo bem? Ou seja, como é que tu vai identificar qual fórmula é do fio reto, qual fórmula é da expira? Aqui não tem o pi, é a espi. Tudo bem? Beleza? O amigo que não quer usar o pi embaixo não vai poder usar o macete do vestibular que pode salvar a gente, né? Certo? Então tu vê. Tá de ótimo tamanho. Faz 3 exercícios pra mim dessa área que eu tô feliz. 3. Valeu, galerinha. Bom final de semana.